Fala pessoal, tudo bem? Vamos resolver uma questão muito interessante do Einstein agora. Ele fala que a gente tem uma aula de geometria, né, em que o professor passou a seguinte instrução. Ele pediu para você desenhar um retângulo que tem lados 8 centímetros por 14 centímetros. Então vou desenhar o que o professor pediu. Fazer um retângulozinho, né, que tem um lado que mede 8 e um lado que mede 14. Então um lado mais comprido do que o outro. O 8 vai ser a base, para mim, e o 14 vai ser a altura. Aí ele fala, nomeie os vértices desse retângulo de A, B, C e D, sendo que AB tem que ser os lados menores. Então, vou colocar o lado AB aqui no pequenininho, né, nessa largura de cima, que é um dos lados que mede 8. E em seguida vem o C e o D. Determine o ponto médio do lado AB e nomeie esse ponto pela letra M. Então, vou chamar aqui o ponto médio de M. Ponto médio divide o segmento em dois pedaços iguais, então fica 4 para um lado e 4 para o outro. Ele pede para que a partir do ponto M, você trace um segmento paralelo aos lados maiores e que tenha 3 centímetros de comprimento. Ele pede para você chamar esse segmento de MN e para você encontrar a área do triângulo NCD, ou seja, o triângulo formado pelos vértices de baixo e pelo fim desse segmento MN. Duas das alunas da sala seguiram as instruções, chegaram em resultados distintos e o professor disse que as duas estavam certas. Aí ele pede para você encontrar a diferença entre as áreas que as duas encontraram. Agora, como é que pode as duas terem chegado no resultado correto, apesar de terem feito desenhos diferentes? Bom, vamos reler a instrução. Você vai concordar comigo que a ambiguidade nessas instruções do professor está presente exatamente nessa parte que eu estou grifando de amarelo. Porque ele pede para você fazer o segmento MN, que tem que ter 3 centímetros e tem que ser paralelo aos lados maiores do retângulo, mas ele não te diz exatamente como esse segmento tem que ser desenhado. Quando ele fala que tem que ser paralelo aos lados maiores, os lados maiores são as alturas, né? São os lados que medem 14, que estão na vertical. Então, se vai ser paralelo, tem que ser na vertical também esse segmento. Então, o segmento MN vai estar sobre essa linha preta. Só que, apesar de você saber que o segmento tem que ter 3 centímetros, ele não falou se você precisa marcar esse segmento para dentro ou para fora do retângulo. Então, pode ser que uma das meninas, por exemplo, a Natália, fez esse segmento MN para fora. Aí marcou o ponto N para cima do ponto N, marcou o ponto N para cima do ponto M, né? Com 3 centímetros ali de distância. E aí, o triângulo NDC que ele encontrou foi esse aqui. Eu vou chamar esse ponto que ele encontrou de N1, que foi o primeiro ponto N. E a outra moça, a Mariana, ela mediu 3 centímetros, só que para dentro, né? Então, quando ela mediu 3 centímetros para dentro, ela encontrou o ponto N nessa segunda posição. E o triângulo que ela marcou foi esse triângulo NDC, que está para dentro do retângulo grandão. E aí você precisa encontrar as áreas. As bases dos dois triângulos, tanto o verde quanto o azul, são o segmento DC, que é 8. Aqui, a diferença das áreas vai se dar por conta da altura, né? Então, vamos calcular essas alturas. Para o triângulo verde, a altura seria a distância do vértice N2 até a base, que seria isso aqui. E veja, como esse segmento MN foi feito para dentro do retângulo, eu tenho que, para calcular essa altura, pegar a altura total do retângulo, que é 14, e descontar esse 3, porque esse 3 está para fora do triângulo que eu quero. Então, vai ser 14 menos 3, essa altura vai ser 11. Para o triângulo azul, né, por outro lado, a gente vai ter que fazer o contrário. A altura desse triângulo é maior do que a altura do retângulo, né? Então, a altura do triângulo azul vai pegar toda a altura do retângulo, que é 14, e vai somar 3 para fora disso ainda, né? Vai juntar 3 com isso. Então, vai ser 14 mais 3, que é 17. Correto? Então, vamos calcular as áreas. Primeiro, o triângulo azul, que é o triângulo N1DC. Quando eu escrevo, né, o nome de um polígono entre colchetes, eu estou me referindo à área dele. Então, isso aqui significa a área do triângulo N1DC.
E a área do triângulo vai ser base, que é 8, vezes altura, que é 17, sobre 2. Dá para a gente simplificar esse 2 com esse 8. E aí 4 vezes 17 vai dar 68 centímetros quadrados. O segundo triângulo, que é o verde, é o triângulo N2DC. Aí a base dele é 8, de novo, só que a altura é 11. Né? Eu vou fazer base vezes altura sobre 2 para calcular a área. De novo, dá para você simplificar esse 2 com 8. E 4 vezes 11 costuma dar 44. Portanto, a diferença entre essas áreas é a diferença entre a área do triângulo N1DC e a área do triângulo N2DC. Né? O triângulo grande tem área 68. E o triângulo pequeno tem área 44. A diferença entre essas áreas é de 24 centímetros quadrados, que, portanto, indica que a alternativa correta para essa questão é a alternativa C. Beleza? Então, a chave era você ter enxergado onde está a ambiguidade desse problema, né? Que foi a falta de especificidade ali do enunciado a respeito de para onde você tinha que fazer esse segmento MN. Tá bom? Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais.